Responsabilize pelas suas escolhas, pois elas determinarão os seus caminhos. Responsabilize-se pelas suas atitudes, elas trarão consequências. Responsabilize-se pelos seus pensamentos e sentimentos, pois eles estruturarão nossas crenças e realizações. Me conta uma coisa, o que essas 3 frases trazem para você de reflexão? Responsabilidade. Que palavra que é essa? O que essa palavra traz para você? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou a Giovana Mota. Aqui no meu canal você vai receber muitos temas, ferramentas também que falamos sobre mudanças, transformação, crescimento e principalmente tudo que envolve trazer performance para a sua vida. Um dos meus objetivos nas minhas redes sociais é fazer com que nós tenhamos uma vida muito mais satisfeita, plena e principalmente vivendo tudo aquilo de bom e grandioso que Deus preparou para a nossa vida. Essa pauta, inclusive, vem de um versículo muito lindo que está escrito em João 10:10 da Bíblia, que fala o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude e abundância. Que vivam em plenitude e abundância. Quando Jesus determinou isso, quando ele trouxe isso, como uma mensagem no livro de João, foi para que tudo que a gente pudesse hoje viver na nossa vida, recriar na nossa vida, criar na nossa vida, pode ser feito de forma muito excelente, pode ser feito de forma muito grandiosa, desde que a gente adote uma postura de responsabilidade. As coisas estão prontas, então está na hora da gente realmente assumir a nossa posição de filho, filha e fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. O tema dessa aula vai ser autorresponsabilidade. E você vai entender um pouquinho por que a autorresponsabilidade é tão importante para o seu processo de transformação, para o seu processo de crescimento. Então, bora lá. Eu resolvi falar um pouco sobre esse tema. Eu conheci esse conteúdo em 2015, no primeiro treinamento, que eu fiz para o meu desenvolvimento pessoal. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu vou brifar aqui para você entender um pouquinho por que eu resolvi falar desse tema. E tem vários outros conteúdos sobre autorresponsabilidade que você pode encontrar aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, que eu falo muito desse conteúdo. Mas eu decidi falar sobre autorresponsabilidade e performance hoje para você entender que independente do nível de transformação que você está buscando, de mudança que você está buscando na sua vida, você vai precisar se tornar uma pessoa autorresponsável. Então, em 2015, quando eu tive um pequeno momento de necessidade de ajustar algumas coisas na minha vida, eu fui buscar ajuda. Eu entendi que eu tinha um problema, eu entendi que eu tinha uma necessidade de resolver algo na minha vida, mas eu não sabia, na verdade, ao certo o que fazer. E óbvio, eu fui pelas vias mais tradicionais, fui buscar o conselho com uma amiga, fui buscar o conselho com uma pessoa que eu admirava e fui para terapia. Só que quando eu cheguei nesses ambientes, que sim, são muito importantes para nós, eu me deparei com uma seguinte situação. Eu não sabia aplicar, ou melhor, eu não sabia como fazer com que aquilo que estava sendo dito para mim se tornasse realidade na minha vida. Eu tenho um perfil de muita praticidade. Eu tenho um perfil de muita utilidade. Depois eu vou explicar isso num outro vídeo para vocês sobre perfil comportamental. Mas eu entendia e ouvia, algumas dicas, algumas coisas que me traziam, até propriamente, o direcionamento e a troca com a psicóloga. Mas aquilo não entrava na minha vida. Eu não conseguia dar sequência em algumas coisas. Eu parava aquilo e parece que aquilo não circulava. Até que, num momento espiritual meu, numa manhã realmente desesperadora, eu adotei uma postura. Na época eu ainda era católica, e eu saí numa caminhada e fui até a Basílica de Aparecida, onde lá eu me debrucei aos pés ali de Jesus e falei: Senhor, eu preciso de uma ajuda, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com esse problema que eu estou vivendo. Eu não aguento mais esse problema. E foi essa a frase que eu falei. Naquela época, eu tinha uma filha de 14 para 15 anos, eu tinha um filho de 10 para 11 anos, um marido, uma casa, uma família, e eu tinha muitas coisas para fazer. E aí o que acontece? Naquele momento eu tive um alívio, graças a Deus, Deus é muito bom e eu sei disso, Ele é muito bom, eu falo que Deus é bom o tempo todo mesmo. Mas eu voltei para casa com uma sensação de que eu precisava agir, eu precisava fazer coisas diferentes. Só que aí eu me deparei com uma outra situação. Fazer o quê? O que eu precisava fazer? O que verdadeiramente eu precisava fazer? E eu não sabia. Por quê? Porque tudo que eu conhecia, tudo que eu já sabia, eu já tinha aplicado. Então, nesse momento, eu comecei a fazer uma busca pela internet. Na época, a gente não tinha, tantas coisas como a gente tem hoje. E eu encontrei
né, um convite para um treinamento de inteligência emocional, o maior treinamento de inteligência emocional. Isso foi em 2015, em meados de março, abril de 2015. E aí lá, esse treinamento me chamou muito a atenção e eu, abrindo meu coração pro meu marido, falei, olha, eu gostaria muito de participar desse treinamento, ir lá e realmente entender o que está acontecendo. E eu fui. Praticamente 5 dias, uma semana depois, eu já estava participando desse treinamento. E lá, a primeira aula de um conteúdo importantíssimo que eu tive foi esse, o poder da autorresponsabilidade. Quando eu me deparei com essa aula, e o Paulo Vieira, que eu tenho muito, inclusive, gratidão pela vida dele, eu entendi que nada ia acontecer na minha vida se eu não assumisse a autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é uma coisa que, naquela época, eu não sabia direito o que era crença, o que era um paradigma. Então, quando eu comecei a ouvir sobre autorresponsabilidade, a primeira sensação que eu tive foi muita raiva. Eu tive raiva do Paulo, eu tive raiva do que eu estava aprendendo e eu tive muita raiva de tudo que eu tinha acabado de descobrir que eu tinha gerado na minha vida. E aí, conforme o tempo foi passando e ele foi conceituando, ele foi usando ferramentas, ele foi realmente trazendo informação que eu não conhecia, eu entendi o tamanho da confusão que eu tinha gerado na minha vida pela ausência de uma crença de autorresponsabilidade. E ele falou uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Quando eu ouvi isso, eu confesso a vocês que eu tive um aperto no coração e uma tremenda dor de barriga. Eu precisei levantar de onde eu estava, com muita raiva. Minha mão estava fechada, eu respirava fundo e eu precisei ir ao banheiro, porque eu comecei a, de verdade, passar muito mal. Aquilo bateu no meu coração de uma forma tão forte, e eu falei, não é possível que isso é responsabilidade minha. E uma das coisas que foi muito importante nesse momento que eu estava lá é que eu entendi a diferença de culpa e responsabilidade. Nós somos culpados por aquilo que a gente faz de forma consciente. Eu fiz aquilo de forma consciente e aquilo não foi bom. Portanto, eu sou culpada por aquilo. Eu fui lá, fiz algo principalmente negativo para alguém e eu tenho essa culpa. Porém, responsabilidade é quando você faz, mas você não se arrepende e você não tem consciência do que você está fazendo. Então existe uma diferença muito grande, porque infelizmente o mundo quer fazer o quê? Quer deixar você culpado de tudo, mas não é sempre assim. Então eu entendi que sim, a vida que eu estava levando era responsabilidade minha. E tudo que eu estava gerando na minha saúde, no meu casamento, na minha criação de filhos, na minha vida profissional, nas minhas finanças, era responsabilidade minha. E Giovana, como é que você pode falar isso para mim? Como é que você pode falar que a responsabilidade é uma coisa e a culpa é outra? Por exemplo, eu não conhecia de finanças, eu não conhecia de investimentos, eu não conhecia de administração financeira como eu conheço hoje. Então, era quase que natural. Mas matemática é mais, menos é menos, isso nunca mudou. Ok. Mas eu não sabia tudo o que me doía, tudo que fazia falta com relação a dinheiro, que podia sim estar prejudicando a minha vida financeira. Eu não tinha um alinhamento com meu marido do que era importante, do que era vital e do que era realmente necessário. E isso me causou muito prejuízo financeiro. A mesma coisa, que eu tinha assim uma família, eu tinha um casamento, mas eu nunca tinha estudado sobre relacionamento conjugal. A minha vida conjugal se passava em relacionamentos gostosos, diversão, final de semana, desfrute, mas eu não entendia o que é fazer um homem feliz, o que é ser uma mulher feliz no casamento. Relações realmente grandiosas, né, de intimidade. Eu não sabia sobre isso, eu não estudei sobre isso. E eu me deparava, assim, com uma relação boa, legal, mas que faltava muita coisa para ser uma relação de verdade, de amor verdadeiro. A mesma coisa com os meus filhos. Amo, sou louca por eles, mas eu não entendi o que era importante para eles, eu não sabia em cada fase da vida deles o que era importante, porque eu não tinha me preparado para ser mãe, eu não tinha estudado, eu não tinha me envolvido com isso. Então eu fazia por intuição. E aí, pessoal, é o seguinte, isso é muito sério. Quando você não tem noção da sua ignorância, da sua mediocridade, da sua falta de conhecimento,
você corre um risco muito grande de deixar a sua vida como ela está. E aí, nesse momento que eu me deparei com a autorresponsabilidade, principalmente com o poder da autorresponsabilidade, eu assumi uma coisa. E a gente usa, né, essa metáfora, inclusive quando eu vou dar aula sobre autorresponsabilidade nas empresas, nos grupos que eu faço parte, quando eu sou contratada para palestras, é que a gente tem um leme. Imagina que isso aqui é um barco. E eu estou dirigindo, sou a responsável por direcionar esse barco. E esse barco tem um leme. Se eu não assumo o leme do barco da minha vida, ele vai indo, porque o mar está lá. O vento está ali, o vento, a água, as ondas e o barco. Porém, se eu estou dentro desse barco, se Deus me deu uma vida para ser vivida, uma família para cuidar, um trabalho para fazer a minha parte lá, trazer resultado, fazer o negócio crescer, relacionamentos para que eu possa fazer, trazer e aprimorar, isso é responsabilidade minha. Então não adianta nada a gente querer ter uma vida dos sonhos, uma vida em alta performance, uma vida extraordinária, se você não está pronto para desenrolar algumas coisas e entender o que é seu para ser feito, o que é do outro e agir na direção que você realmente precisa. Tem uma parte bíblica que diz o seguinte, que nós devemos ser bons mordomos de tudo que Deus deu. Agora, a pergunta é simples. Você está sendo uma boa mãe, um bom pai, na sua mordomia da sua casa, da sua paternidade, da sua maternidade? E aí você quer saber se isso realmente está funcionando? Olha para os seus filhos. Olha para os seus filhos e vê a educação, a obediência, a participação dele na vida das outras pessoas, a resposta que ele dá para o mundo, como ele vive a vida. E aí você vai entender se você está sendo um bom pai, uma boa mãe. A mesma coisa acontece com o seu casamento. Quer saber se você é um bom marido, uma boa esposa? Se você é um bom marido, olha para sua esposa. Olha para ela, vê o quanto que ela se cuida, vê o quanto que ela se sente bem, vê o quanto que ela anda satisfeita, vê o quanto que ela mostra para o mundo o quanto que o casamento dela é feliz. E aí você vai entender se você é um bom marido. A mesma coisa é a esposa. Quer ver se você é uma boa esposa? Olha pro seu marido. Percebe como que ele sai de casa e como ele volta. Percebe como que ele te abraça ou há quanto tempo ele te abraça. Percebe o beijo que você recebe. É de quantos segundos, no mínimo? Tem uma estatística que fala que se a gente num casamento a gente não dá um beijo de pelo menos 6 segundos por dia, o seu casamento está acabando. Já pensou sobre isso? Há quanto tempo que você não dá beijos de, no mínimo, 6 segundos do seu marido? Então são coisas que a gente precisa refletir, porque não existe outra pessoa para beijar o seu marido que não seja você. Da mesma forma que não existe ninguém para beijar sua esposa que não seja você, marido. Então se você não está cuidando do básico, como que você vai trazer performance para o seu casamento? E isso é responsabilidade nossa, no papel de marido, de esposa, de pai, de mãe, de profissional, de filho e de filha, de fazer o que precisa ser feito para que a gente tenha uma vida verdadeiramente abençoada em alta performance. Quando nós falamos de autorresponsabilidade, a gente fala que é uma crença. E a autorresponsabilidade, ela precisa ser uma crença, por quê? Porque você precisa viver a autorresponsabilidade em todos os níveis. Você não pode ser autorresponsável só no trabalho e não ser autorresponsável com a sua saúde. E tem muita gente que faz isso. Tem muitas pessoas que levam a performance profissional no nível hard, maravilhoso, pontualidade, resultados, mas em casa é um frouxo, é uma frouxa. A mesma coisa é que tem pessoas que levam a vida, a família, tudo que é dela, mas não consegue se relacionar com ninguém. Por quê? Porque é tudo meu. E aí você não faz fluir aquilo que Deus te deu. Nem nos relacionamentos, nem na troca. E isso também é autorresponsabilidade. Então, quando nós adotamos uma crença, uma postura de que eu sou responsável por tudo o que eu estou vivendo na minha vida, eu consigo fazer ajustes emocionais, mentais, físicos, materiais nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, para que eu possa viver melhor. E aí sim, algumas coisas precisam sair para que outras entrem. A outra coisa que acontece também para você assumir essa autorresponsabilidade é você adotar uma segunda postura de que você não pode, de forma alguma, terceirizar a sua responsabilidade. Como pai, como mãe, como filho, como filha, como esposa, como marido, como profissional, a responsabilidade é sua. Então tem coisas que é só você que precisa fazer. E isso também é muito importante. A maioria das pessoas que não conhece o conceito ou que não está preocupado com isso, ela terceiriza. Por isso que a gente vê hoje as crianças,
com uma educação terceirizada. A gente vê hoje, né, pessoas sendo, querendo ou não, substituídas profissionalmente. Por quê? Porque não assumem a responsabilidade daquilo que foi realmente no contrato para ser feito. E isso tudo também é autorresponsabilidade. E existe também a terceira posição de autorresponsabilidade, que essa, para mim, é algo que a gente não tem como mudar. Deus, ele é infinitamente bom, ele é infinitamente justo. E ele diz o seguinte, lá em Gálatas, ele fala que de Deus não se zomba, porque aqui, aquilo que você planta, você também se fará. Então, o que acontece? Não existe você plantar pimentas e querer colher abacaxi ou querer colher morangos. Não funciona. Não adianta você querer amanhecer seu dia mal-humorado, chateado, bravo, irritado e achar que o seu dia vai ser lindo, maravilhoso. Não funciona. Então, quando a gente está dando para o mundo vai responder para nós da mesma forma. E isso é a lei da semeadura. Todas as filosofias que você for procurar, você vai entender que é assim que funciona. A gente planta e a gente colhe. Então isso também é ser autorresponsável. Não dá para eu ficar uma década da minha vida não dando nenhuma atenção para minha saúde e querer me tornar um atleta de alta performance em 3 meses. Não funciona. Então isso tudo é uma questão muito importante sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é uma crença de que você é o único responsável por tudo que você está vivendo. Portanto, é você o responsável por mudar tudo isso. E uma das coisas que é grandioso é que a partir do momento que você assume o leme do barco da sua vida, você começa a tomar atitudes diferentes. A partir do momento que você já se conscientiza de que existem questões que precisam ser mudadas na sua vida, o simples fato de você trazer consciência e assumir a autoconsciência sobre a sua vida, você entende que algumas coisas podem ser ajustadas. E é por isso que a autorresponsabilidade é tão transformadora, porque é uma postura que você muda e o resultado já vem. Quando você aprende a abraçar, a beijar e a falar que ama para as pessoas que é importante e você começa a agir, a fazer isso, o resultado já vem. Aqui principalmente, né, nas ferramentas que eu trabalho, você vai entender que você vai aprender o que você precisa, pensar sobre o que você precisa e você precisa rapidamente transformar isso em sentimento e em ação. Por quê? Porque não existe uma outra forma de você mudar e transformar a sua vida se não for fazendo fluir na sua vida uma nova atitude. Algo que realmente seja significativo e traga resultados diferentes. Então, se você, assim como eu, tá louco para viver tudo aquilo e desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para sua vida, tá na hora de você assumir a sua autorresponsabilidade, se posicionar na sua vida e ser a pessoa que você nasceu para ser, para viver tudo aquilo que Deus já tem disposto para você desfrutar. Bora? Vamos fazer isso acontecer? Então, não esqueça, o poder da autorresponsabilidade é o grande fluir do seu processo de transformação. Um beijo.